Mestre Léo, boa tarde. Boa tarde, Walter. Obrigado aí por se dispor a conversar, né? Eu queria propor um tema, né, que envolve as relações entre artes marciais no mundo contemporâneo. Como o senhor avalia o desenvolvimento e a função das artes marciais no mundo presente? Nesse mundo, sobretudo, do final do século XX e início do século XXI. Como o senhor avalia? Primeiro, eu acho que é importante nós frisarmos que o rótulo artes marciais, porque esse rótulo engloba uma gama bem ampla de significados, onde desses significados todos eu gostaria de me restringir principalmente a essa prática que envolva aquilo que nós chamamos de experiência marcial, ou seja, um processo de combate simbólico, onde a partir desse combate nós podemos extrair elementos para o desenvolvimento humano. E com isso, então, um desenvolvimento subsequente a esse desenvolvimento, que é a inteligência estratégica. Ou seja, quando eu falo esse desenvolvimento, obviamente, o desenvolvimento humano, né? Em outras palavras, uma arte marcial onde a experiência marcial, ou seja, aquela experiência de combate simbólico, física, corporal, possa trazer um desenvolvimento humano no seu pano de fundo e desse desenvolvimento humano uma educação que propicie que a inteligência estratégica possa ser cultivada. Perfeito. O senhor poderia desenvolver um pouquinho mais essa questão do simbólico na arte marcial, o simbólico na experiência marcial? Olha, essa pergunta é importante porque muitas vezes as artes marciais elas estão associadas à questão de defesa pessoal ou à questão daquilo que as pessoas muitas vezes chamam de combate real. E eu quero restringir o simbólico, por quê? Porque a ideia não é um matar ou um morrer. Não há a necessidade de chegar a esse extremo por vários motivos. Primeiro, por questões, obviamente, sociais, porque nós estaríamos, se assim fosse, gerando práticas que contrariariam leis morais, éticas, etc. E outra que, quando nós falamos de combate simbólico, ele é suficiente para gerar esse tipo de desenvolvimento que nós estamos falando. Ou seja, eu não preciso matar uma pessoa para que eu possa sentir os benefícios daquilo que nós chamamos de premência de morte. É muito importante isso. O mais importante para o nosso cérebro é ele acreditar que nós estamos num processo de premência de morte. E é através do combate simbólico que se possibilita o aprendizado. Porque se a pessoa, se fosse real, ou ele mata ou ele morre. Então o aprendizado seria muito restrito. Quando nós falamos de combate simbólico, nós temos a possibilidade da reiteração do processo, que é fundamental, obviamente, para que nós possamos desenvolver o aprendizado. Então o senhor tem feito uma sinalização de algo que parece que se destoa um pouco daquilo que se coloca comumente no discurso da arte marcial, entre as pessoas, entre os praticantes. Me parece que no mundo atual uma valorização de um certo pragmatismo, realismo, ou seja, tenho que fazer uma arte marcial que funcione, que sirva e que tenha que ser de verdade. Essa noção do simbólico amplia o significado e talvez abra as portas para que grupos que não se inserissem nas artes marciais, idosos, pessoas que não são portadoras de grandes proeminências físicas, teriam ali um grande espaço. Está certa essa minha observação? Fui pelo caminho do ponto de vista do domínio simbólico? Eu acho que a sua observação ela tem uma validade a partir do momento que nós fizermos uma distinção entre essa questão que você falou, do que funciona, daquela questão mais pragmática, com relação à legitimidade de um movimento. Eu acho que o ponto mais importante não é se o movimento funciona ou não.
Mesmo porque isso pode cair até no nível da ingenuidade. Por quê? Funciona com quem? Funciona com a minha avó? Funciona com o ladrão armado? O que seria esse funcionar? Ah, eu uso isso na rua. Na rua onde? Né? Num bairro de classe A, onde, né, garotos, né, só aprendem a lutar na academia, ou num bairro onde, né, a necessidade social exige que a pessoa aprenda a sobreviver na rua. Então você observa que há um discurso que pode beirar a ingenuidade quando nós falamos de práticas que funcionam. Quando nós estamos falando de legitimidade do movimento, é nós gerarmos um raciocínio que permita nós percebermos quando que esse movimento, estrategicamente, ele é legítimo. E quando eu falo disso, eu estou falando a partir de uma permissividade entre um e o outro. Por isso que eu mencionei o desenvolvimento humano. Ou seja, a minha existência depende também da existência do outro. E a minha relação vai depender, a minha manifestação vai depender dessa relação, e essa relação vai existir a partir do momento que o outro permita que eu faça. Eu quero dizer o seguinte: o meu golpe só vai ser válido a partir do momento que o outro permita que eu faça através de uma abertura de guarda. Então, e essa abertura de guarda pode ser proposital, intencional ou não. Por isso que a base do desenvolvimento, como eu mencionei anteriormente, a inteligência, advém de uma consciência. Ou seja, uma consciência do cenário que nós estamos vivenciando. E não meramente uma questão de força e velocidade. Quer dizer, eu preciso estar atento ao que estou vivendo naquele momento e das minhas possibilidades para que eu realize ou não determinada ação. Perfeito. Como nós podemos inserir o conceito de Kung Fu nessa perspectiva de desenvolvimento humano, da inteligência estratégica e de um enriquecimento simbólico? Como é que nós podemos aproveitar o potencial do conceito Kung Fu? Aliás, o Kung Fu ele é interpretado hoje meramente como um termo genérico que representa uma gama enorme de estilos de artes marciais oriundos da China. Então nós temos que tomar cuidado, porque o Kung Fu, em seu termo mais amplo, porque isso não passa de um reducionismo, quer dizer, no seu contexto mais amplo, o Kung Fu é uma habilidade que eu desenvolvo a partir de uma experiência onde eu não posso ser ensinado a alcançar isso. Então é muito importante isso. Ou seja, o Kung Fu, ele não tem como base o treinamento. Não tem como base o ensino. Ele tem como base o aprendizado, mas não o ensino. Eu aprendo, mas eu não consigo ensinar Kung Fu. O Kung Fu eu não percebo quando eu estou aprendendo tão pouco. E outra coisa importante, o Kung Fu, ele aflora ou se manifesta a partir de uma necessidade. Então, quando a situação assim demanda, então eu tenho condições de apresentar e o Kung Fu irá aparecer. Então, como que se aprende Kung Fu se não pode ser ensinado? Kung Fu não se aprende na escola. Kung Fu não se pode aprender a partir de cursos. O Kung Fu se aprende através da convivência. Necessita de uma introdução ou uma inserção de uma pessoa dentro de um meio que já exerça essa experiência. Então, obviamente, que você observa que cada vez mais é raro encontrarmos meios que possam possibilitar esse tipo de experiência. Perfeito. A questão dos meios, que me parece serem vitais para que se possa viabilizar esses objetivos, essas intenções, para que o Kung Fu possa lograr todo o seu potencial de desenvolvimento. Como o Wing Chun usa, ou o que o Wing Chun Kung Fu usa de instrumentos
para que possa fazer uma aproximação das pessoas interessadas, dos praticantes, a esse universo simbólico, a essas intenções. Quais são as ferramentas que o Wing Chun pode lançar mão para favorecer o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da consciência estratégica? Eu queria só pedir licença para você, Walter, para esclarecer o que seria o Wing Chun, né, dentro desse contexto do Kung Fu. Por quê? Porque como o Kung Fu não pode ser ensinado, os chineses desenvolveram sistemas que possibilitem com que as pessoas possam tomar contato com o Kung Fu. Esse Kung Fu não é algo externo, é algo que está dentro de nós e é onde nós, a partir das nossas particularidades, iremos desenvolver o nosso potencial dentro do que temos. Ou seja, sermos o melhor do que podemos ser. E isso é um desafio muito grande. E é preciso, portanto, de um sistema, e os chineses desenvolveram aí vários sistemas para que isso fosse possível. O sistema é um pouco diferente do método. O sistema, ele não é linear como o método. O sistema, ele não tem uma meta a ser alcançada como muitas vezes o método propõe. Então, o que é interessante é que o sistema, ele tem vários caminhos e ele permite que qualquer um de nós possa exercê-lo e, através disso, explorar o Kung Fu que temos dentro de cada um de nós. O sistema Wing Chun é um desses sistemas de Kung Fu. E esse sistema de Kung Fu, Wing Chun, assim como tantos outros sistemas, chineses e não chineses, hoje estão cada vez com um desafio crescente de enfrentar justamente as dinâmicas da vida moderna ou da vida contemporânea. Por quê? Porque hoje todos esses sistemas são baseados, ou Kung Fu em particular, com relação àquilo que nós chamamos de momento oportuno. Momento oportuno é aquele momento que naturalmente aflora a partir de uma convivência para que algo ele possa ser aprendido de uma maneira tão natural que a pessoa não perceba que está aprendendo. Contudo, a nossa sociedade hoje ela não é pautada no momento oportuno, ela é pautada no momento programado. Tudo é programado. Nós temos hora, por exemplo, para gravarmos essa conversa e hora para encerrarmos. Nós já tivemos essa conversa dezenas de vezes e de uma maneira natural. Uma maneira que brotou, quer seja de um café, quer seja porque nós estávamos trafegando de um lugar para outro e tivemos várias vezes essa conversa. No entanto, aqui, essa conversa ela está saindo de uma maneira programada. E talvez a qualidade dessa conversa não seja tão grande quanto quando ela é de uma maneira natural, oportuna, porque ela é mais espontânea. Isso remete até à noção de experiência. A experiência também passa por essa mesma questão. Por isso que o grande desafio hoje de qualquer arte marcial, porque quando você está falando de experiência, nós estamos falando de experiência marcial, que não deixa de ser uma experiência e, mais importante, não existe arte marcial que não seja pautada em cima de uma experiência, porque ela se descaracterizaria. Então, o que é, quando eu falo, experiência, estou falando inclusive de experiência corporal, tá? Uma experiência física, tá? Em termos de movimento. Então, o que acontece? Quando nós temos esse tipo de situação, nós temos a questão do desafio que temos para que possamos transformar o momento programado em momento oportuno. A arte hoje de qualquer um de nós que somos cultores de artes marciais e propagadores de uma arte marcial é transformar momento programado em momento oportuno, para que ele não caia no treinamento. Porque se ele cair no treinamento, nós vamos entrar dentro de um processo de repetição mecânica que irá inibir a experiência marcial como um todo. Acredito que esses conteúdos, eu acho que essa perspectiva exige de nós a organização de outras conversas futuras.
Mestre Léo, muito obrigado para o momento. Obrigado a você, Walter.